Povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com um vídeo abençoado aqui para a gente falar um pouco mais de missões com você, tá? E é um prazer poder compartilhar o trabalho missionário, sobre a vida em missões com você. Bem, hoje eu quero falar um pouco sobre o trabalho no campo de missões e sobre essa questão de trabalho no campo, aquilo que a gente vai fazer no campo. Eu quero falar sobre princípios nesse trabalho e eu também quero falar sobre princípios e métodos, né? Existem princípios e existem métodos. E vamos ver sobre isso aí. Antes eu queria comentar com você sobre a questão do nosso vlog, tá? Se você quer saber um pouco, ver um pouco do trabalho que a gente faz aqui no campo, aí eu também gosto de fazer vlog, eu tenho bastante vlog aí no canal. Você pode pesquisar por Campo Missionário, aí tem Campo Missionário 2019, Campo Missionário 2017, ou então você pode pesquisar sobre Vlog Missões 2019, Vlog Missões 2017, tá? Você coloca aí no Google Vlog Missões, ou então Campo Missionário, Pastor Peniel, alguma coisa assim, você vai já encontrar os nossos vídeos aí dos vlogs, a gente mostrando um pouco as nossas atividades, o nosso dia a dia. Eu filmo um pouco aí o nosso dia a dia e também falando de missões, tá? Eu não fico só filmando aí meu dia a dia não, mas a gente fala também sobre o trabalho de missões. Então vamos lá, pessoal, vamos entrar aqui no nosso assunto sobre a questão de métodos e questão de princípios no trabalho que a gente desenvolve no serviço intercultural, que é o serviço evangelístico intercultural, né? O evangelista intercultural é o missionário, é aquela pessoa que transpõe uma barreira cultural. Esse termo eu gostei demais, estou gostando muito de utilizar esse termo, já tenho visto aí muita gente também usando muito mais esse termo, né? Evangelista intercultural, que a palavra missionário, quando você fala missionário, as pessoas, dependendo da igreja, dependendo da região, dependendo da atividade, a palavra missionário é muito ampla, hoje está sendo muito ampla, né? Então é importante a gente usar esse termo evangelista intercultural. Então, quando o evangelista intercultural ele vai para o campo, ele começa a desenvolver um determinado trabalho, projeto que Deus colocou na mão dele para ele desenvolver no campo de missões, ele vai aplicar uma metodologia. Amado, o método, muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e a gente vê um determinado método. Os métodos, elas podem funcionar numa região e podem não funcionar em outra região. Os métodos podem funcionar em um tempo e simplesmente em outro tempo ele não funciona mais. Quando se trata a questão da cultura, o método, a metodologia também, ela passa a ser relativa, tá? Então, você vai empregar um determinado método, uma determinada cultura, em uma cultura, aquilo ali pode ser uma benção, uma forma assim maravilhosa de você trabalhar. Mas se você vai para uma outra cultura, aquilo ali simplesmente não funciona. Ora, se a gente for olhar aí o que na própria história da igreja, já na vida de missionários, muitos missionários, né, seja história recente, mais antiga, essa questão da metodologia, as pessoas tentando fixar uma metodologia e colocar aquele método como algo santo. Não, tem que ser desse jeito, que se não for desse jeito, Deus não vai agir, não vai mover esse... Isso aí tem gerado simplesmente o fracasso, o freio do evangelismo, a falta do avanço da igreja. Tá? Então eu não vou entrar aqui no detalhe sobre a questão de metodologia, mas uma coisa que é interessante, você tem que parar e pensar sobre isso aí. Por um tempo a igreja no Brasil ela cresceu bastante, formava-se um obreiro, mandavam para um determinado lugar, aquele obreiro começava a trabalhar naquele determinado lugar, comprava um terreno, construía-se uma igreja, e começava a trabalhar com as pessoas para trazer para aquele determinado local. Amado, essa metodologia é muito a metodologia brasileira, nível de Brasil. Tá? Você vai para outros lugares, você chega num lugar que tem uma necessidade, tem uma estrutura de governo, vamos dizer assim. Então você vai comprar um terreno, construir um templo. Tá bem barulho aqui, viu? Já falei em outros vídeos que tem umas construções aqui perto. Tem gente aqui, eu tô na nossa base aqui. Vamos levando nosso vídeo assim. Fora os galos, cachorro, gato, galinha aí, tem quase um zoológico aqui perto. Então essa estrutura, ela é muito brasileira, tá? Então o missionário muitas vezes está com essa mentalidade dentro do Brasil e ele sai, ele vai para um lugar onde tem a necessidade da presença da igreja. A igreja precisa crescer e expandir. Aí o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá, você acha que ele está preocupado com o evangelismo? Não. Ele vai comprar um terreno.
Ele vai construir. Aí a documentação, muitas vezes, a documentação, ele não consegue documentação porque o Estado não dá documentação para a igreja, vai virar aquele angu e ele não pode formar uma diretiva aonde ele, como estrangeiro, ele pode ficar à frente, olha, vai virar um problema. Eu estava conversando com um missionário aqui do Equador e muita gente, ele contando para mim, muita gente vai para o Equador com essa intenção. Chegar lá, abrir uma igreja, formar uma diretiva, comprar um terreno, construir uma igreja, um templo e começar a trabalhar. Como não consegue isso? É muito difícil, é muito caro, muito complicado, etc, etc. Bate lá, fica 1 mês, 2, 3, 6 meses, no máximo 1 ano, depois já estão pá! E aí vem com aquela desculpinha, né? Aquelas desculpas espirituais porque que a coisa não funcionou. Querido, tem região que simplesmente o governo não dá, países que o governo não dá. Documento para a igreja, ou se dá é muito caro. E muitas vezes, olha, é um problema sério, isso é uma coisa que você tem que pensar para depois. Você tem que olhar a necessidade, mas bate na metodologia. Não, a gente vai abrir a obra do Senhor, tem que ser... Só estou contando um caso aqui para você poder entender, tá? Tem outros que buscam metodologia bíblica, né? Bom, vamos lá para a Bíblia. O que Paulo? Paulo é o nosso exemplo do missionário. Como é que Paulo fazia? Paulo saía, ele chegava numa determinada cidade, ele procurava uma sinagoga. Ele entrava aí e ele começava a pregar o evangelho. Pronto. Nós achamos agora um método, é o método bíblico. E se a gente utilizar esse método bíblico, a coisa vai funcionar. Nós vamos chegar na sinagoga, nós vamos pregar. Agora a gente quase não tem sinagoga, né? Aqui o negócio é igreja católica e é mesquita muçulmana. Então nós vamos entrar lá dentro da mesquita e vamos falar de Jesus para as pessoas. Ou então a gente vai entrar num determinado país e se naquela cidade não tiver uma igreja, a gente vai procurar uma igreja católica e nós vamos entrar ali. Porque Paulo trabalhava desse jeito e eu vou fazer da mesma forma. Amados, isso é ignorância, por favor, tá? Tô falando aqui, mas isso aí é uma ignorância do tamanho de um trem. Paulo, por que Paulo utilizava? Primeiro, como ele mesmo fala, o evangelho tinha que ser pregado primeiro aos judeus. E ele colocou isso, não, vou pregar primeiro o evangelho aos judeus. A revelação que ele teve do Senhor, ele fala isso aí mais adiante, em Atos dos Apóstolos a gente encontra isso aí, ele falando que ele recebeu uma revelação e uma ordem do Senhor de pregar o evangelho e anunciar o evangelho tinha que ser pregado primeiro aos judeus. Paulo buscava também sinagoga, por quê? Porque ele era um judeu, ele era um fariseu, ele era uma pessoa que tinha condições de entrar numa sinagoga, ter acesso à sinagoga. E as pessoas iriam escutar, ia estar todo mundo caladinho, sentadinho, escutando o que Paulo tinha a dizer. Então, para começo de conversa, se você chegar numa sinagoga hoje, nem direito de você falar você vai ter. Deu para entender? Outro método que o Paulo usava, ele procurava cidades onde havia mais fluxo de pessoas, aonde ele pudesse pregar o evangelho aqui, levantar uma igreja, e isso dá condições de ele espalhar o evangelho com muito mais, viabilizar a palavra de Deus. Essa é uma metodologia que nós podemos fazer? Claro! Vou dar um exemplo aqui da Bolívia, da onde nós estamos. Na Bolívia, se você olhar o mapa da Bolívia, você vai encontrar 3 cidades principais: Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba e La Paz. Então, nessas 3 cidades principais, se você vier fazer trabalho aqui, normalmente os missionários, ou eles ficam, a não ser se tiver uma orientação específica de Deus para um trabalho específico, um lugar específico. Mas normalmente, se ele quer fazer um trabalho que possa expandir para a Bolívia, ele tem que ficar ou em Santa Cruz, ou em Cochabamba, ou na cidade de La Paz. Para mim, eu vim para cá, o Senhor me deu uma revelação de Deus, eu não sabia, não conhecia nada, já conto meu testemunho em relação a isso, né? Em outros vídeos tenho falado sobre isso, mas Deus me trouxe para cá, para Santa Cruz. Hoje eu entendo por que Deus me trouxe para cá, para Santa Cruz, e não me levou para Cochabamba. Amado, por causa do nosso projeto, pelo desenvolvimento do projeto, por muito tempo eu tive uma dependência muito grande de estar aqui, de ter que viajar muito ao Brasil, trazer material para ir para a fronteira, pegar material que chegava, trazia para cá. Então, trabalhei muito. Imagina se eu estivesse lá em Cochabamba, imagina se eu estivesse lá em La Paz. O transtorno, de Cochabamba para cá são uma noite de viagem, né? Aí daqui para a fronteira mais outro dia de viagem, então quer dizer, ia dificultar muito mais a minha vida. Hoje nós estamos aqui, daqui nós temos um ponto de apoio em Cochabamba, nós temos um ponto de apoio em La Paz, e dessas regiões nós conseguimos desenvolver o trabalho em toda a nação.
Os princípios de Deus estão relacionados principalmente à palavra de Deus, à ordem de Deus, às ordenanças do Senhor para com as nossas vidas. E nós, como cristãos, hoje nós temos princípio. A gente sabe aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado, aquilo que rege, a palavra de Deus que rege a nossa vida e que nos dá orientação para que a gente não venha cometer nada que venha trazer maldição. Estamos fazendo trabalho e vamos entrar num caminho de maldição? Não. Para isso a gente tem que entender os princípios de Deus. Então, amado, os princípios de Deus, eles são para todas as gerações, todos os tempos, todas as culturas. Amém? Então, vamos ficar por aqui. Deu para entender aí o que a gente quis dizer sobre metodologias e princípios. Quando você for ao campo de missões, ou se você já está no campo de missões, amado, tome cuidado com os princípios. Você pode estar usando o método certo, você pode estar debaixo da palavra que Deus te deu, da orientação de Deus, mas se você errar nos princípios de Deus, saiba que isso joga tudo a perder, tá? Então é muito importante o missionário ter o coração focado nos princípios de Deus. E durante essa caminhada, vivendo os princípios de Deus, você vai buscando de Deus o método certo, o caminho certo, a forma certa, buscando de Deus inteligência, sabedoria, né? Uma porta na cultura onde você está trabalhando, uma porta aberta para que a palavra de Deus possa chegar até as vidas. Amém? Forte abraço, vou finalizar aqui. Convido você a deixar seu comentário, deixe seu comentário, tá? Não fique só assistindo aí, diz aí o que você acha disso tudo aí. Também eu vou pedir para você se inscrever na nossa lista para receber os nossos e-mails. Aí embaixo, ó, tá aí na descrição, você pode entrar na descrição de cada vídeo nosso, qualquer vídeo nosso tem. Receba nossos e-mails sobre missões. A gente, toda segunda-feira, eu mando um e-mail novo com vídeo e em texto, trazendo aí dicas práticas sobre a vida de missões. Eu acho que você vai aproveitar bastante isso aí, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe.